Oi, minha gente, boa tarde. Estamos iniciando mais um encontro da gente, né? Hoje, dia 11 de maio. O assunto hoje que a gente vai tratar é sobre gráficos, que é uma parte que eu adoro, né? E que a gente tem que ter familiaridade, porque assim, a gente vê gráfico todo momento. A gente assiste a TV, tem gráfico, se a gente vê uma reportagem de gráfico, a gente tem gráfico, a gente trabalha com gráfico em todas as áreas, todas, tá bom? Em trabalhar com gráfico. Se você está pensando em fazer alguma coisa lá na área de saúde, né, você vai ter gráfico. Se a gente vai trabalhar lá em exatas, a gente vai ter gráficos. Se você vai trabalhar no laboratório, tem gráficos. Se vai trabalhar com a administração, vai ter gráfico. Se vai trabalhar na geografia, em história, ou seja, todo lugar tem gráfico, né? E é uma coisa que circula muito a gente. E tem assim, tem uns pontos, né, que eu preciso chamar a atenção. Não só de vocês, mas de todo mundo. Gráfico é um negócio super delicado. Ao mesmo tempo que ele é feito para facilitar a comunicação da gente, por outro lado, ele tem um certo nível de manipulação por parte do ser humano que está ali operando, que ele pode ser bem fiel às informações, ou ele pode não ser tão fiel às informações. E a gente precisa ser crítico o suficiente para dizer assim, opa, esse gráfico aí não está bem assim, não. Né? Então, dá alguns exemplos de gráficos. Se a gente olha, abre o jornal, ou liga a televisão, vai falar lá sobre o Covid, aparece um gráfico, alguns gráficos. Tem gráfico que a pessoa fala assim, não, mas está certinho. Tem gráfico que fala assim, meu Deus do céu, não acredito que a pessoa falou um negócio desse, né? Ou fez um negócio desse, ou esse gráfico não está muito certinho, não. Tá certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado com o gráfico. Eu vou compartilhar a primeira tela aqui com vocês. Compartilhar uma janelinha. E aí, ó, vamos lá. Hoje falando sobre gráficos. Primeira coisa, quando a gente pensa em gráficos, é que a gente tem um gráfico de pizza, que é aqueles redondinhos, cheio de setores. O nome adequado é gráfico de setor, justamente por conta disso. Mas é popularmente conhecido como gráfico pizza. Os gráficos de barra, os gráficos de linha. Cada gráfico tem uma aplicação, tem um momento certo para ser aplicado. Para que a gente interprete um gráfico bem, é necessário que a gente tenha informações ao máximo nesse gráfico. Então, esse gráfico ele tem que falar por si só, né? O gráfico que ele é bem feito, ele vai ter um título, ele vai ter uma fonte, ele vai ter, se for um gráfico de barras ou de linha, os eixos dele vão estar numerados na escala correta. O gráfico ele vai estar os eixos, né, do gráfico vão estar indicados sobre o que você está falando naquele trecho ali, naquele outro trecho. Então, ele tem que ter informações bem completas, né? Para que a gente não pague um mico, né? E coloque assim aqui um gráfico para vocês. Vou compartilhar um vídeo aqui com vocês. Cadê? Eu tenho que compartilhar outra tela. As doenças de qualidade dessa reportagem. Espera aí. Deixa eu compartilhar um gráfico aqui com vocês. Um vídeo com vocês. Assim ficar melhor. Bom, agora, vê só. Peguei aqui, vocês podem pegar, só escrever gráfico um palmo na internet, vocês já vão encontrar lá, tá bom? No primeiro vídeo já que aparece. Vou aumentar aqui para vocês verem e ouvirem.
Tá bom? Olha o nível de qualidade dessa reportagem. A gente tinha 91 casos. Essa curva escura aqui, ó, são os casos projetados, o que a Secretaria Estadual de Saúde estava esperando. Repare que elas estão distantes, ó, quase um palmo. Palmo. Quando se fala Uma referência de Palmo. amiga. Pelo amor de Deus. Palmo. Não precisa falar número, não. Parece brincadeira, mas não é. Então, o que é que acontece? A repórter, né, estava lá apresentando um gráfico bem bonitinho. De repente, ela diz assim, existe aqui uma distância, tal, tudinho, o número de casos encontrados, o número de casos de morte, e ela diz assim, se vocês virem, isso aqui tem a diferença de um palmo. Um palmo não é distância. Né? Tipo assim, ficou ainda mais gritante, porque era uma repórter tratando com informação, e ela falou uma barbaridade dessa. Então, a gente não pode dizer que tem um palmo de distância no gráfico. Existe uma numeração, existe um valor ali que está sendo representado em cima e embaixo. Eu tenho que saber qual a diferença daquele valor. Então, interpretar um gráfico, ele é muito, mas muito, muito importante. Né? Quando eu tenho assim, e aí eu vou voltar a apresentar aqui no terminal de janela, falando de gráficos, eu vou pegar com vocês aqui o gráfico da vou botar aqui. Eleição, para não gerar polêmica, eu nem vou pegar da última eleição, a de 2018, vou pegar a de 2014. Eleição presidencial no Brasil, gráficos de 2014, tá bom? Então, se a gente pegar aqui, ó, coloquei isso aí, vocês vão encontrar. Esse compartilhamento não está muito bom. Deixa eu voltar aqui. Gente. A tela inteira fica melhor sempre. Vamos lá. Puta. Vou apresentar, agora tá certo. Vou pegar aqui no Google mesmo, tá bom? E vou colocar aqui. Eleições 2014, resultado. E quando eu vou lá em imagens, olha aí, eu tenho vários gráficos com mapa do país, etc, etc, etc. E eu vou pegar um exemplo aqui que está bem detalhado. Se a gente olhar a maior parte dos mapas que são divulgados no dia, eles fazem assim, num estado em que prevaleceram os votos a presidente Dilma, eles pontuaram como vermelho. Num estado em que prevaleceram os votos para Aécio, eles colocaram em azul, tá certo? E aí, tem até um estado aqui que Marina, dos estados que Marina ganhou, colocaram em amarelo. Mas, enfim, o gráfico mais pontuado depois do segundo turno é esse aqui. Vou abrir aqui. É esse da esquerda. Nesse gráfico da esquerda, que, né, o blog até fala sobre o preconceito. Bom, olha esse gráfico daqui, vendo? Maioria Dilma, maioria Aécio. Quando você olha um gráfico como esse, parece que faz assim, ó. Todo mundo em Pernambuco só votou em Dilma. E não é assim. Eu olho para esse gráfico assim, todo mundo de São Paulo só votou em Aécio. Não é bem assim. Tá certo? Existe sim a questão da maioria, mas não de uma prevalência. Ou seja, todo mundo naquele estado só votou em Dilma, só votou em Aécio. Entendeu?
tem gente que votou nos dois candidatos em todos os lugares do país. Todos os lugares receberam votos dos dois. Mas é óbvio, quanto mais votos você recebe, mais vai se destacando. Então, olha esse gráfico aqui do lado. Vou dar um zoom aqui nele. Olha esse gráfico daqui da nossa direita, né? Nesse gráfico daqui, é ponderado assim, ó, Alagoas, 62% das pessoas votaram em Dilma e 38% votou em Aécio. Vou lá olhar, ó. Paraná, 39% votou em Dilma, 61% votou em Aécio. Tem umas situações que são assim, bem próximos. Minas Gerais, que inclusive é o maior colégio eleitoral do Brasil. É o estado que tem mais eleitores no país. Em Minas Gerais, 52% votaram em Dilma, 48% votaram em Aécio. Então você vê, aqui nesse mapa, ó, Minas Gerais aqui, estou com a setinha em cima. Minas Gerais está todo vermelho. Oxe, Minas Gerais, todo mundo votou em Dilma. Não é bem assim. É bem próximo. Veja que a mistura de azul com vermelho dá roxo. Quanto mais roxinho, mais significa que ficou equilibrado. Quando esse gráfico vai ficando mais vermelhinho, significa que a gente tem mais votos a favor de Dilma do que mais votos a favor de Aécio. Quando está mais puxando para o azul, significa que tem mais votos pendendo, mais votos a favor de Aécio do que de Dilma. Mas isso não significa que somente no Norte e no Nordeste, e em Minas Gerais e Espírito Santo, que votaram em Dilma. Isso é um absurdo. Professor, isso dá problema? Dá. Problemas seríssimos. Que tipo de problema? Preconceito. A intolerância. A gente tem configurado no país, desde essa eleição de 2014, em 2018, isso voltou a ficar muito forte, e a tendência é que isso em 2022 ainda esteja mais acirrado, se configurou a gente falar sobre situações de eleição como se só fulano vota em uma pessoa, um candidato A, só for tal estado funciona, só vota em B. E se você concorda ou não com o posicionamento da pessoa, aí você começa a dizer, mas o pessoal do Nordeste não sabe votar. Mas o pessoal de tal lugar não sabe votar. Mas o pessoal de tal lugar votou errado. E não é assim. Pessoas de todo o país votaram, existe uma maioria em cada um dos estados, existe uma prevalência de um candidato sobre outro, mas não existe, existe uma preferência, mas não uma prevalência, né, na verdade. Ou seja, só teve voto daquele candidato. Não. A maioria votou naquele candidato, a maioria votou no outro candidato, dependendo do estado. E aí a gente tem um diálogo que é mais equilibrado. Essa discussão de fulano votou, fulano não sabe votar, tal estado não sabe votar, nordestino não sabe votar, e etc., que a gente ouve muito, isso configura um crime, tá bom? Que é e muito mais do que um crime, né? O preconceito é uma questão de atitude da gente, né? E que esse preconceito tem até nome, xenofobia, quando você tem preconceito com aquilo que está em outro local. Se a gente passasse a usar mais gráficos ponderados, em que levem em consideração a porcentagem de votos para um candidato ou para outro, a gente teria menos problemas, certamente, né, na forma de interpretar, na forma de agir sobre tudo isso. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, o tamanho de cada colégio eleitoral. Gente, se a gente juntar Minas com São Paulo, Minas e São Paulo, só 2 estados do país, né, já são mais votos do que todo o norte junto. Todo o norte junto. Só
dos colégios eleitorais. Entendeu? Então, quando eu digo assim, o Nordeste foi decisivo, não é bem assim. Se a gente olhar a relação aqui da porcentagem de Minas Gerais e São Paulo, especialmente Minas Gerais, que é bem próximo aqui, esses 4% de diferença significam muito mais eleitores do que se a gente pegar aqui no Acre, Rondônia, Roraima, que tem uma população muito menor de votantes. Então, pegar um gráfico não significa, olhei o gráfico, é assim, dessa forma. Não, a gente tem que ter um cuidado para isso. Vou pegar um outro exemplo agora, no site do Ministério da Saúde, tá bom? O site do Covid, em que a gente, o próprio governo federal, o Ministério da Saúde, que alimenta esse site aqui com as informações, com o número de casos recuperados em acompanhamento, número de o acumulado de confirmados, de casos novos, a incidência, né? A incidência acumulada, número de óbitos acumulados no Brasil, desde o início desde o primeiro relato lá em março do ano passado, de 2020 até agora, taxa de mortalidade e tudo mais. Gente, então aqui eles trazem várias informações, essas informações que vêm aqui são tanto numéricas, quanto também em forma de gráficos. Tem esse gráfico aqui que a gente costuma ver muito na TV, tá certo? Ele tem umas barrinhas. Esse gráfico a gente chama de gráfico de colunas, tá certo? Quando tem essas barrinhas verticais aí, em que você atinge o pico, né, naquele determinado momento. Percebam o seguinte, né? Se fala tanto de curva, onda, por que a gente fala disso? Se a gente olhar, o comportamento desses casos, a ponta, né? Sempre está trazendo aqui um desenho quando tem uma estabilidade, ou seja, sempre tem algum momento que tem um ápice do número de casos, tá certo? E a gente está vivendo um momento, isso aqui é tudo 2020, até aqui, deixa eu ver, até aqui é 2020, bom? Daqui para cá, olha como tá daqui para cá a respeito de casos. Agora veja só de janeiro para cá. A gente pegar de março do ano passado, de um ano aqui, olha o valor aqui como tá. A gente está vivendo um outro momento muito forte na nossa história, em que a gente está tendo um número muito alto de casos. Que número é esse? É só a gente olhar aqui para o lado. Número de casos novos. Aqui, ele está separado de 10 em 10 mil. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70, 80, 90, até 170 mil, que a gente não, graças a Deus, não registrou casos novos por dia, ainda nesse valor. Mas a gente já chegou a atingir 100 mil casos num dia, tá bom? Então é um patamar muito alto, essa palavra que a gente também ouve. Se a gente pegar aqui, a lei está por dia, aqui eles estão juntando aqui por semana, que eles chamam de semana epidemiológica de notificação. Então, eles já agruparam semana 1, 2, 3, 4, 5, 7. Isso vai do domingo até o sábado, né? De cada semana. Vejo que a semana que mais registrou casos é a semana 12. Tá bom? Em uma semana foram registrados 539.903 casos. Quase 540 mil casos registrados em uma semana. Professor, a gente tem mais casos, notificação. Sim, também tem um caso, tem também a questão da subnotificação lá no início da pandemia. Isso também é algo que a gente tem que considerar. Não é minimizando o que a gente está sofrendo hoje. O que a gente está sofrendo hoje é uma coisa muito, 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 muito séria. Tá bom? Mas é preciso a gente também observar que hoje a gente consegue testar muito melhor do que a gente, há um ano atrás, a gente praticamente, assim, exames eram poucos que tinham para fazer, eram caríssimos, não tinham a disponibilidade tão grande na rede. Então, fazer exame e diagnosticar você com Covid era uma coisa muito complicada, né? Então, pode ter muita gente que está se reinfectando, mas pela primeira vez é que está sendo registrado.
tá certo? E a gente tem que ter cuidado com isso. Para vocês terem ideia, a gente está na semana 19. Hoje é terça-feira. Olha a quantidade de casos que a gente já tem. É quase metade do que a gente registrou na semana 45. Tá bom? Então a gente tem que ter muito, 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 muito cuidado. Isso aqui é o número de casos por acumulação, por notificação. Professor, o que significa tem uma barriquinha aqui, depois ele meio devagar. Significa o seguinte: quando está muito inclinado para cima, significa que está acelerando muito rápido, ou seja, o número de casos está aumentando muito rápido. O ideal sempre vai aumentar, tá bom? Mas o ideal é que tenha uma inclinação pequena, tipo, isso vai aumentar de pouquinho o número de casos notificados. Quando isso acelera, tipo, acelerou aqui, agora outra aceleração significa estamos contaminando, estamos nos infectando rápido demais, tá certo? Isso é um perigo para a rede pública. Então, todos esses gráficos, eles mostram isso. Veja que aqui a gente tem gráficos que são de linha, né? Acumulado por data e acumulado por semana. São gráficos muito parecidos. Quem que lidera aqui de longe? São Paulo, ó. Gráficozinho de São Paulo. E esse gráfico é tão dinâmico, quando a gente passa ele em cima, ele vai aparecer a sigla SP e ele diz aqui a quantidade. Ali 790, quantidade de casos acumulado. São Paulo, só São Paulo passa de 1.116.000. Tá bom? Isso assim, são números muito altos. Muito, muito, muito altos. E aí vem os casos de Covid por notificação no país, viu? E aqui, ó, mais de 100 mil por município. Professor, quer dizer que esses lugares aqui do país não tem casos da Covid? Tem que lembrar o seguinte, essa região aqui, né, a região do norte do país, do Amazonas, Belém, do Pará e do Amazonas, são regiões que têm a prevalência da floresta da Amazônia, né? Então, são poucos municípios, são municípios muito grandes, mas que são menos povoados, tá bom? A área, apesar de serem enormes territorialmente, muito, 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 muito grandes, eles têm um número de população menor. E aí, os municípios, a localização desses municípios, elas são mais espaçadas. Porém, tem algo que chama atenção. Vejam só. Aqui ele bota 3 bolinhas. Bolinha 1, de 1 a 100, bolinha de 100 a 1.000 e bolinhas mais de 1.000. Deixa eu dar um zoom aqui, só para vocês verem. Se a gente pega aqui, ó, essas bolas daqui, elas são muito, muito grandes, em comparação com essa região aqui que tem as bolinhas menores. Isso significa a contaminação nessa região aqui, nesse município, é muito, muito maior do que nesse município aqui. Se a gente for olhar aqui dentro de Pernambuco, quanto mais a gente vai aproximando, isso é um exercício bom para a gente, ó, vejam que tem uma concentração alta aqui, tá bom? Então, são coisas, são informações. Olha o litoral do país. É muito, muito, muito caso. Muito caso. Olha São Paulo aqui. São Paulo, Rio, sudeste e sul do país aqui, ó. A contaminação é muito alta, minha gente. Muito alta, tá bom? Vejam, quanto mais escuro o gráfico tá, mais o coeficiente de incidência. Então, são números que preocupam, de verdade, me preocupam muito. E aí tem esses gráficos verdes, que eles representam notificação, e infelizmente tem esse gráfico roxinho aqui, que significa os óbitos, pessoas que morreram. Vejam quanto morreram, vejam na onda que teve do ano passado, quantas pessoas morreram, um número alto, 800, 700, 1.300, depois deu uma baixadinha aqui, ó, 200, 500, de repente voltou a pipocar, 700, tal, e a gente atingindo 4.000 mortes.
num único dia. Mais de 4.000 mortes em um único dia, né? Vejam como está a onda de óbitos agora. Está morrendo muito mais gente, Brasil afora. Muito, muito, muito sério. Por isso que a gente tem que se prevenir, a gente tem que se cuidar, tem que usar máscara. Se já teve, você tem chance de se reinfectar. Teve leve, não significa que da segunda vez que você tiver vai ser leve, tá certo? Teve, foi assintomático, fez o IgG, deu positivo, não quer dizer que você não vai ter de novo, não, tá bom? Tomou a vacina agora, mas meu avô tomou a vacina. Tem que continuar se cuidando, tem que continuar usando máscara, tem que continuar lavando as mãos o máximo que puder. O ideal, apesar de se falar muito em álcool gel, o ideal é lavar as mãos com água e sabão, tá bom? Sabão é a melhor forma de limpeza. Detergente é a mesma coisa, não. Detergente é desengordurante. Detergente não lava a mão. O que lava é sabão, tá bom? Sabão, sabonete, esses lavam a mão. Sabão é o melhor, inclusive. Mas aí, o que é? Ah, mas fala tanto em álcool, porque álcool é aquela solução quando você não tem um acesso fácil. Por exemplo, estou conversando aqui com vocês, tem um pouquinho de álcool, que eu já deixo aqui. Porque aí eu já vou usando, passo um pouquinho do álcool gel na mão, continuo a digitar e etc. Ou seja, a gente vai se cuidando, tá bom? Mas o ideal é, terminou aqui, vou ali no banheiro, vou lavar minha mão, esfregar, sabão, sabonete, chá. Se você vai sair para a rua, usa máscara. Cuidado com aquela máscara quando voltar, não pode estar descartando de qualquer jeito. Então, esses são os cuidados, tá bom? Então, tudo isso aqui são gráficos, tá certo? Eu vou pegar um gráfico que está aparecendo muito, que é o gráfico de vacinas. Vacinação no Brasil. Que hoje eu estou pegando tudo pelo site, porque é a forma como na reportagem. Vou pegar imagens. Porque eu quero mostrar uma coisa a vocês. Vacinação no Brasil. Ah, tá aqui. Pronto. É esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui foi do dia 14 de Professor, eu vou ter que sair, que a internet tá ruim. Está desatualizado, né? Esse aqui foi logo no início. Como é que estava sendo. Então, ó, mas vai estar gravado, tá certo? Então, ó, a gente tem aqui o gráfico da vacinação. De repente, a gente vê aqui os gráficos estão por cor. Olha que legal, professor. Gráfico ponderado. Mas não está tão ponderado assim, não, tá bom? Aqui foi colocado o gráfico do Amazonas, chamando a atenção que 4,67% da população tenham sido vacinados. E está muito, muito, muito escuro. O Distrito Federal está logo seguido ali, né? Aí se a gente pegar Mato Grosso do Sul, 3,43%. Gente, São Paulo, 3,13% da população. 3,13% da população de São Paulo é muito mais gente do que 4,67% da população do Amazonas. Professor? Vamos ver aqui. População do Amazonas. 3,874 milhões. Isso aqui era em 2014, né? Mas a gente leva em consideração esse dado que é do IBGE. 3,874 milhões de pessoas. Se a gente pegar aqui 4,67% da população, 4,67%, isso daqui tá em milhão, né? 176
1.712 pessoas, certo? Agora eu vou pegar a população de São Paulo. São Paulo. 12,44, ó, no mesmo ano de 2014, 44,4. Olha a diferença. E se você pegar 44,04, só que se a gente pegar 3,13% da população de São Paulo, isso dá 137, 44,04 vezes 3,56%. Isso dá 1.576.824 pessoas. 1.567.824 pessoas. Ou seja, muito mais gente foi vacinada em São Paulo do que no Amazonas. Beleza, o que quer chamar a atenção? De que os estados que conseguiram avançar mais na vacinação. Só que isso não quer dizer que o estado que mais avançou percentualmente na vacinação significa que é o estado que mais vacinou. De longe, São Paulo é o estado que tem mais gente vacinada no país hoje. Tá bom? Por mais que a gente pegue um gráfico atual sobre a vacinação, a gente não vai ter nenhum estado que passe o número de São Paulo. Tá certo? Então, são informações no Brasil. São informações que a gente tem que ponderar. Então, os gráficos eles estão aqui para a gente se nortear, para a gente tomar cuidado, né? Para a gente se informar, utilizar, fazer uma boa prestação de serviço, da informação, mas a gente sempre vai ter que observar a fidelidade desses dados. Como esses dados eles estão postos, se eles estão falando realmente estão sendo favoráveis ou não, para que a gente não utilize o gráfico de uma forma aleatória, tá certo? De qualquer forma. E eu vou chamar atenção para alguns tipos de gráficos que a gente tem. Quais são os tipos de gráficos mais comuns? Para isso aqui eu vou abrir o Excel, a planilha eletrônica, e quando a gente vai aqui no Excel, a gente pode digitar alguns dados, tá certo? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Eu vou colocar aqui número de estados. Região Norte tem 6, Nordeste 9, eita, acho que Norte são 7. Centro-Oeste são 3, Sudeste 4, Sul 3. Espera aí, eu estou errando algum aqui. Centro-Oeste. Só. Sim. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7. Nordeste 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sul tem 3. Sudeste. Centro-Oeste são 3, porque tem um Distrito Federal ali, mas é separado. Então tá certinho. 26 estados. Ok. Então, peguei aqui esses estados. E eu vou fazer um gráfico com eles, tá bom? Como é que esse gráfico pode ser? De várias formas. Eu posso fazer um gráfico de barra, de colunas. Eu vou selecionar aqui, vou inserir gráfico,
Então, pode ser um gráfico de coluna. Olha como vai ficar. Tá certo? Pode ser um gráfico pizza, ou seja, para representar qual tem mais. Pode ser de barra horizontal. Pode ser um gráfico de linha, que é um gráfico assim. Um gráfico de área, um gráfico de dispersão, gráfico de superfície. Tem vários gráficos aqui. Os mais usados são colunas e barras. Coluna quando é vertical, barra quando é horizontal. Os gráficos de pizza também são super comuns e os de linha. Esses são os mais populares, tá certo? Também tem a situação de ter gráficos utilizando o mapa, que a gente chama de cartográficos. Quando tem um gráfico que ele utiliza figuras para ilustrar, a gente chama de pictográfico, tá bom? E tem mais alguns outros gráficos que são mais comuns também hoje em dia. Quando é que a gente usa o gráfico de linha? Quando a gente está tratando informações históricas, ou seja, quando eu quero analisar ao longo do tempo uma informação, eu quero ver qual a sua temperatura do corpo, às 8 horas da manhã, às 9, às 10, às 11, às 12. Então, isso eu estou analisando de acordo com uma faixa de tempo. Essa faixa de tempo pode ser horas, pode ser minutos, segundos, mas também podem ser semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, eras, era paleozoica, mesozoica, etc. Então, tudo aquilo que se refere a tempo, qualquer forma de contagem de tempo, é muito ideal que a gente utilize gráficos de linha. Quando a gente não tem informação que seja de tempo, por exemplo, aí eu estou falando Nordeste, Norte, Centro-Oeste, a gente não utiliza muito esses gráficos de linha. Por quê? Existe uma ligação entre os dados? Não, existe uma independência. O fato de ter 7 estados no Norte não tem diretamente uma relação com o fato de ter 9. Não estou aumentando, diminuindo, porque eu não estou analisando a mesma coisa, são coisas diferentes, tá entendendo? Então, esses gráficos são mais históricos, que é a forma como a gente chama. Esses gráficos de setor, né, gráficos pizza também, como a gente chama, eles são ideais quando você quer comparar e ver o tamanho da intensidade de um grupo com relação ao todo. Então, quero saber, por exemplo, qual o estado, qual a região que tem qual a região que tem mais estados. Então, quando eu olho aí para esse gráfico, opa, tem a parte laranja que me chama a atenção. A laranja quer dizer o quê? Nordeste. Então, o Nordeste, em número de estados, tem muito mais estados do que as outras regiões, né? Existe até uma proximidade aqui entre essa parte azul e cinzinha. Então, mesmo sem saber a quantidade, eu diria ali que tem a mesma quantidade, o amarelinho tem um pouquinho a mais e o azul está ali em segundo lugar. A gente consegue, mesmo sem saber qual a informação, saber qual a informação que tem mais e que tem menos. Então, é ótimo para a gente comparar, quando a gente precisa usar o percentual, tá bom? E os gráficos de coluna e de barra, né? Coluna quando é vertical, barra quando é horizontal, eles são ideais para a gente tratar qualquer tipo de informação. Então, a gente quer colocar o número de estados por regiões, aí tá só enumerar, enfim, ilustrar. Então, esses gráficos aí, eles são ideais, tá certo? O exercício da gente está baseado justamente nisso, saber qual gráfico que é ideal, quando é que a gente usa um gráfico histórico, um gráfico geográfico, um gráfico específico, dadas as informações que a gente tem naquela tabela, tá bom? E aí, na próxima aula, próxima semana, a gente se encontra para continuar com o próximo assunto, tá bom? Tem alguma dúvida? Não, Jean? Então, vou estar encerrando aqui com vocês esse encontro, tá bom? E fica até a próxima aula, até a próxima semana, tá certo? Qualquer dúvida a gente tira lá pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.